eu sou autora da fala, e eu digo sempre que nós somos responsáveis pela paz, pela harmonia e pela segurança dos nossos condomínios. Construímos e mantemos isso com recursos próprios. A reunião de hoje, ela tem o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a real situação jurídica das nossas casas, das nossas moradias. A situação engloba 54 condomínios. É a nossa região, né? A região da antiga Fazenda Paranazinho. Por isso que eu digo que a luta é de todos nós. Nós temos alguns convidados hoje que vão falar, que vão nos esclarecer. Dois advogados, né? O Dr. Josmeiro Oliveira, o Dr. Mário Batista. E eu queria pedir uma coisa a vocês, bem assim, entre nós aqui. Que vocês ouçam essas pessoas com bastante atenção. Depois que eles falarem, nós vamos abrir espaço para perguntas individuais. Aí, nesse decorrer, nesse momento, eu também gostaria que vocês prestassem atenção nas respostas. Porque uma resposta de uma pessoa pode ser a resposta de várias pessoas que estão aqui. Então, a gente pode aproveitar isso e otimizar o nosso tempo nesse plenário hoje. Né? Eu gostaria de chamar o Marcelo para abrir a nossa reunião. E sempre bem-vindo, né? Marcelo é o nosso especial convidado dessa noite, porque ele vai relatar um pouco da história dele aqui. E ele foi o nosso inspirador, né? Ele que nos inspirou a lutar. Porque ele é a luta, ele representa a luta dessa briga toda que começou, que a gente não quer mais pagar novamente o que a gente já pagou. Então, é bom ouvir sempre o Marcelo falar, porque ele fala com muita propriedade e ele tem a verdade. Eu gosto muito de ouvir o Marcelo falar. Eu vou me sentar para ouvir atentamente. Obrigada, Marcelo, por estar aqui esta noite com a gente. Tá? Vou te passar a fala. Boa noite. Boa noite. Um certo dia, cerca de 2 anos e meio atrás, eu fui convidado por um outro colega a participar do grupo que já existia e a participar a convite dele de um grupo de WhatsApp da MGC. E lá a gente debate todos esses assuntos, mas a minha pegada ela sempre foi muito forte na questão criminal, porque eu sempre soube que a UP não seria abalada apenas com as nossas ações cíveis, as ações de uso capião que já existem, que são muito importantes. Bom, eu entrei nessa briga contra a UP quando, cerca de 2 anos e meio atrás, eu recebi todo um dossiê, a documentação completa da questão da sociedade da UP com Tarcísio Márcio Alonso. Foi ele quem vendeu direta e indiretamente vários condomínios da nossa região. Dentre eles, de forma rápida, começando lá em cima, o Recanto Real, Morada dos Nobres, o Recanto dos Nobres, o Jardim América e o Jardim Europa. São os que eu me lembro de cabeça, de forma direta, através de uma empresa em nome dele, CNPJ dele. E de forma indireta, ele vendeu para quase todos os condomínios da região. Dentre eles, o condomínio Solar de Atenas,
o condomínio Vivendas Campestre, Vivendas Paraíso, Vivendas Serranas, Colorado, Vivendas Colorado, e me desculpem se eu esqueci algum. Condomínio Fraternidade eu ia falar, é um outro caso ainda mais sério. E então, Fraternidade. E por coincidência, na época que eu tive acesso a toda a documentação da questão da sociedade, nós já tínhamos tido conhecimento da questão da Fraternidade, mas nós estávamos aguardando a hora certa. O Fraternidade é o condomínio mais importante para nós na questão criminal. Porque o Fraternidade foi vendido de forma direta pelos herdeiros. A Maria Angélica é quem vendeu a Fraternidade junto com o TNA, com o Tarcísio. E os outros de forma indireta, que são esses que nós falamos, alguns vendidos através do Leonardo, outros através do Mirajane e outros através dos Passos. Quando eu, naquela época, tive acesso a toda a documentação que foi entregue a mim pelo Dr. Josmeir, eu fiquei muito agradecido e de pronto, óbvio, pedi ajuda. E ele sempre nos atendeu da melhor forma, sempre com muita presteza. Inclusive, atendeu também alguns advogados que participam de ações diversas dentro da fazenda. E foi aí, nesse momento, que nós resolvemos criminalizar. Vou falar sobre a criminalização, o Dr. Josmeir acabou de chegar, em seguida passo a palavra para ele. Foi aí que eu resolvi abrir um inquérito policial, uma denúncia. Foi aí que eu resolvi ir até o Ministério Público fazer um pedido de abertura de uma ação civil pública, que foi arquivada em seguida, e depois, a pedido do Dr. Mário, agora desarquivada, para que sejam usados os documentos, inclusive dentro de uma outra ação que o Jardim América já tem. O Dr. Mário é que vai falar disso para vocês daqui a pouco. E aí nós começamos a nossa pegada junto ao Ministério Público, os outros órgãos, e junto a toda a comunidade, falando para todos a verdade do que tinha acontecido. É óbvio que no início poucas pessoas acreditavam, nós não tínhamos condições de, inclusive, de passar a documentação para todo mundo. É uma documentação difícil, é muito grande, são muitos documentos, as pessoas teriam dificuldade de entender. Mas ela existe. Para quem está acompanhando, para as pessoas que viram algumas matérias, como essa do Metrópole, lá toda a documentação que, vamos dizer assim, que é pública, foi usada. Existem muitos outros documentos que eu prefiro que o Dr. Josmeir fale a respeito, se ele achar conveniente. Mas foi aí que nós começamos a nossa luta. E ela vem crescendo com a ajuda de toda a comunidade, com a ajuda de vocês, com a ajuda das pessoas que acreditam que existe esse caminho. E depois da última reunião, daquela audiência pública, que nós não gostamos nem um pouco, acredito que ninguém tenha gostado, todos os síndicos foram chamados de, se não me engano, de burros, advogados destratados, a comunidade se sentiu desamparada. E foi nesse momento que eu pedi socorro para o Dr. Josmeir. Eu disse: chega, doutor, vem para cá, nós precisamos da sua ajuda. Eu vou passar a palavra para ele, porque essa é uma história de, vamos dizer assim, precisa ser contada, se for contada detalhadamente, 24 horas. Peço
desculpa, não foi só o trânsito, não. Nós tivemos que ver uma questão de contrato, que havia aí uma dúvida que nós tínhamos que tirar algumas pessoas, e uma rápida palavra do juiz da vara, doutor Baroja, da vara ambiental. Acabou que nos atrasamos, eu peço realmente mil desculpas, é a segunda vez que eu estou aqui. Quem já ouviu eu falar, por favor, só para me ter uma noção de pessoas. Muito bem. Ok. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Bom, Marcelo, o que você, peguei um pouco do que você falou, né? Mais uma vez peço desculpa, eu fui te mandando o localizador, mas nada. O aspecto agora é assim, depois daquela reportagem do Metrópolis, eu vou mudar um pouco o que eu vou falar para não repetir, porque algumas pessoas já ouviram eu falar pelo menos umas 3 ou 4 vezes, né? Nós já estivemos no condomínio no Solar de Atenas, ali tinham perto de 80 pessoas, mais ou menos isso, né? Depois eu vim aqui, nós tivemos da outra vez, o que é mais o mesmo dano, um pouquinho menos, um pouco mais da outra vez. E eu tenho falado num negócio chamado WhatsApp, né? E isso é meio complicado. Eu vinha conversando com o Dr. Mário, ele me deu a honra de me explicar muito mais informações sobre os processos que estão dando, e vocês não têm que saber nada disso. Aqui vocês compraram os lotes, vocês tiveram muitas reuniões para decidirem tudo que tinha que ser feito dentro do loteamento. Mário, fica à vontade aqui. Senta aqui com a gente, por favor. Vocês tiveram reuniões e reuniões, e passou o tempo, e foi mais 1 ano, e mais 10 anos, e mais 15 anos, e vocês todos esperavam um dia que alguém chamaria vocês para passar a escritura. Bom, aconteceu. Apareceu uma empresa em São Paulo, de São Paulo, se uniu com um empresário aqui de Brasília. Agora o que eu estou falando está na mídia, né? Quem não tiver essa matéria, lá no Metrópolis, eu saí daqui da última reunião, eu estou sendo bem transparente. Eu tive que sair correndo aqui, eu falei que era pegar um avião, na verdade o avião era a repórter que eu tinha que conversar, e nós começamos a definir as matérias, e vocês estão acompanhando, elas estão saindo aos picados, né? Eu acho que são 8 matérias, eu estou na 4ª ou na 5ª. Mas ali começa a fazer sentido, e naquela hora, eu da última reunião para cá, foi quando a repórter conseguiu perguntar para o Ricardo Birman, e ele confirmou, o Contígio é sócio desse empreendimento, e o Márcio Alonso tem realmente crédito a receber. Pronto. Vocês leram isso no jornal? Alguém entendeu isso? A profundidade disso? Não é porque eu estou falando. Aqui tem advogados, aqui tem pessoas com vivência, né? Eu falo, vocês não estão aqui há 1 ano, 2, 3 anos, vocês estão aqui há muito tempo. Converso esse assunto há muito tempo. Eu aqui na última vez tentei explicar por que eu apareci. Realmente, Marcelo, é isso mesmo. O assunto era fraternidade, porque foi o único condomínio que o Espólio assinou concordando com a ocupação, além do loteador. Eu prefiro chamar de loteador, tá? Está sendo gravado, tem gente aqui que vai depois querer me processar e tudo, né? Porque falar de grileiro é meio chato, né? Eu prefiro falar loteador. Ninguém ouviu falar de grileiro, tá? Sobre loteador, tá? Mas então foi assim que eu conheci o Marcelo, né? E depois toda a documentação de como foi feita a negociação, ela começou a chegar nas nossas mãos. E eu vou passar de novo, vou voltar aqui. Então eu saí daqui na última reunião, a Metrópolis começou a fazer as matérias, o Pedro já deu a sua declaração, que eles são de boa fé, são, né, imagem, calúnia, etc. Então, agora estão dizendo que eu estou me unindo a um grupo de baderneiros. Eu não vou falar a palavra bandido, tá? Vou falar baderneiro. O que eu não estou falando, vocês não estão ouvindo, tá? Um bando de baderneiros, eu me uni e sou líder desses baderneiros. Eu tenho isso escrito no meu WhatsApp. E eu vou repetir de novo. Se a UP, não. Se a firma do senhor Birman, né? Quem quiser conhecer Rafael Birman, e isso hoje é assim, ó. Se eu tiver uma dor no meu dedinho e o médico falar um nome estranho, eu vou aonde para saber o que é aquilo que ele falou? Ele, na minha época, era na Barça, não tinha nada na Barça, né? Tinha um monte. Hoje você vai no Google, né?
Se alguém tiver curiosidade de conhecer quem é o senhor Rafael Birman, porque agora ele está investigando quem sou eu. Ele já mandou um recado e quer saber o que tem contra a minha pessoa. Eu fui um juiz, eu tenho uma experiência de vida de 35 anos na justiça. Eu trabalho só em mediação. Isso que está acontecendo aqui para mim é muito comum, porque eu trabalho isso há muitos anos. Tenho uma empresa de mediação. E não vou ficar falando de mim, mas meu nome está lá também, eu sou no Google. Então, se você quiser saber quem sou eu, só vai no Google. Se vocês quiserem saber quem é o Rafael, põe lá assim, Revista Exame 2017, Rafael Birman. Vocês vão saber quem ele é, um grande empresário. Alguém que no ano 2006 conheceu uma pessoa chamada Tarcísio Márcio Alonso. Não foi o espólio, então eu não estou defendendo aqui ninguém, eu estou contando história, tá? E tem uma carta no ano 2006, propondo ao Birman que comprasse a área da cobra. Quando eu falar a área da cobra, porque isso ficou tanto na minha cabeça, eu passei de helicóptero ali tanto, a área da cobra, aquela área vazia, que um dia vai ter a cidade orbitar. Até aí, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta do que eu falei, quer tirar alguma dúvida? Porque eu faço assim, eu quero que vocês me ajudem a participar, porque eu vejo algumas pessoas dormindo e eu já fico preocupado. Aí eu mudo o tom de voz, aumento a voz. O que eu quero dizer é o seguinte: eu saí daqui e a matéria saiu. Veio a segunda matéria, veio a terceira, agora tem Pedro Passos. Por quê? Porque algumas pessoas perguntaram, e a Midas? Midas é Pedro Passos. Quem for lá no processo de inventário vai ver o Pedro Passos brigando lá à vontade. Bom, vou voltar no passado. Vou chegar na década de 90. Os síndicos da época, as pessoas que vocês, quem está desde aquela época, tá? Quem é sucessor, tudo bem, está ouvindo história de novo, pela enésima vez. Mas quem está desde aquela época, os síndicos iam lá, brigavam, procuravam os prepostos do Márcio. Era importante para o Márcio também regularizar, ele dava sessões. Pegava lá, me fala a área de um condomínio, quantos hectares tem para a eternidade? 12, 13 hectares? 10,47. E um grande, qual morada, quanto tem? 30 hectares. Então ele ia lá e fazia uma cessão de direitos de 30 hectares. Não é novidade isso, é? Para alguém isso é novidade? Não? Tá ok. Eu estou fazendo a memorização da história e já fiz isso 300 vezes comigo, porque ele vai pegando os fiozinhos das meadas, né? E não deu certo. Por que não deu certo? Porque naquele momento, por causa de outros condomínios que o Tarcísio Márcio Alonso havia loteado, e eram loteamentos, está tudo no Google, hein? Estou criando nada, estou falando novidade aqui. Os loteamentos que eram de áreas públicas, ele foi condenado, alguém falou 11 processos, é isso? 11 processos? Foi condenado, porque realmente ele fez aquilo que vários fizeram, muitos fizeram, alguns que já foram embora, Loriza, assim fizeram, e não pegaram nada, mas alguns tiveram que baixar a cabeça, né? Os passos lá, baixaram a cabeça e tal, e o Tarcísio fugiu daqui, ó, deu no pé e foi embora. E cada vez que ele ia ter uma reunião com a família Cândido, ele morria de medo, porque ele pensava que a família Cândido ia chegar na reunião com um polícia atrás para prender. Eu era bem estranho isso, mas tinha sentido, né? Porque ele tinha prisão. E naquela época, quando os condomínios receberam as sessões, tentaram que o juiz liberasse. Então ninguém ficou parado. Os advogados da época iam lá e ficavam brigando naquele processo de 2.000 páginas, do ano 1937. Vocês conhecem a história. Eu fico preocupado que eu estou repetindo, mas vocês vão ver que faz sentido. Eu vou brincando com as datas, para ver se vocês estão entendendo. E de repente, no ano 97, quem era inventariante não era mais, né? A tal da Maria Angélica, a neta do Cândido, aparece na história junto com o marido dela, São Gerácio. Eu estou buscando saber hoje eu perdi um tempo, nós tivemos uma reunião ontem à noite, Charles. Eu preciso arrumar alguém com o nome de Charles na minha cabeça para poder ligar você aí. Charles. Hã? Pismo Charles. Tudo bom?
nome, não. Nem sei qual é o nome daquela mulher boa. Bom, voltando aqui, Charles, eu fui fazer aquele trabalho, né? Para tentar entender, pegamos lá o inventário, eu e o Mário, ficamos ali pegando na folha 2012, para entender a cabeça das pessoas, né? Porque nós estamos lidando com gente muito esperta. Aqui, nós é que não somos os espertos. Eu queria perguntar, e já perguntei para o Ricardo, por que ao invés de brigar com o Tarcísio, Márcio Alonso, uma pessoa só, e a esposa, que seja, que é eterna, né? Ele prefere brigar com 6 mil pessoas, tá bom. 3 mil já aderiram à UP. Tudo bem, faz sentido, são só 3 mil. Eu não entendo essa conta, mas estou voltando de novo lá em 97. A Maria Angélica descobre que ela, Maria Angélica, não tinha recebido a sessão. Veja. Oi? Aderido? Não, eu falo que é 3. Está gravando, deixa eu falar que é 3. O Ricardo sempre fala que é 3. Eu estou tentando falar para ele. Tudo bem? Deixa eu falar. Eu não estou sendo irônico. Quem foi irônico comigo foram eles. Muito irônico comigo. Foram irônicos, tentaram me usar, inclusive. Eu não gosto desse tipo de jogo. Tá? Então, por favor, que fique claro isso. Mas tudo bem, professor. Então vamos lá. Maria Angélica, isso se eles ouvirem isso, é bom eles saberem, eles já sabem disso, mas quando eu fui em 2007 não quiseram ouvir a história, né? Tarcísio Márcio Alonso é quem vendeu de novo o que ele tinha vendido, para pelo menos os condomínios que foram, naquela época, beneficiados com aquela cessão de direitos do próprio inventário. Se para ele valia, por que não valia para os condomínios? Um monte de pergunta, né? O caso da fraternidade, já tentamos explicar, mas é difícil. Eu sei que a pressão que a UP faz é uma pressão, assim, do lado delas. Se nós estivéssemos lá, fôssemos funcionários da UP, o que nós vamos fazer? Falar, não, dá de graça, é bom, ninguém tem força para isso, é o modelo que nós vivemos, capitalista, né? É um modelo onde a gente precisa prestigiar o dinheiro primeiro. Faz sentido, nós estamos discutindo aqui 40, 50, 70, 80 mil reais, né? Porque ele deve pensar isso, é pouco, o terreno vale muito mais. Nós estamos discutindo aqui um conceito, não é o valor só. É o valor, lógico que é. Puxa vida, para muita gente é o valor sim. Eu não estou desvalorizando, não. Tá? Obrigado. É para dar um tempinho para vocês pararem de ouvir minha voz. Obrigado. Bom, então, nós agora saímos de 97, aonde em 2000 houve aquelas condenações dos 11 processos, e vamos a 2006. E como tudo começa ali, aonde o Tarcísio Márcio Alonso, uma coisa positiva, primeiro quando ele descobriu que essa terra não era, a terra de vocês não era da União, que vocês estavam negociando com a União e acabou. Bom, já tinham negociado há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Quando descobriu que não era, pronto, ok, então tem um particular. Quem foi desidioso foram esses particulares. Esses particulares tinham terra sem valor, porque, imagina, não tem valor, terra nua. De repente a terra não é mais terra nua, a terra tem uma construção, tem um condomínio, tem valorização, tem comércio, esse valor vai sendo agregado, e hoje nós estamos pagando porque valorizamos a terra. Eu tenho certeza que quando os que compraram no início pagaram o valor, né, representativo àquele momento. Não tem nada a ver com o valor de hoje. Mas para muita coisa foi gasta, né? Bom, o que é meu trabalho? Vamos ser objetivos para vocês entenderem. Ontem nós conseguimos definir um contrato que é individual, não envolve os condomínios. Então, doutor Mário, a partir de hoje, fechamos uma série de questões. O Mário está no banheiro, fechamos uma série de questões administrativas, que para controlar não é fácil. Vamos fazer um site também, vai ter uma sigla lá no site, JPR, esse negócio de Grande Colorado, né? Regularização Jurídica do Grande Colorado, JRCG. Vai ter uma sigla também. Vamos criar um site, quem quiser participar. O volume de pessoas vai ser importante, porque vai nos dar condições de influenciarmos administrativamente. Nós vamos falar no inventário, então eu já estou meio que falando um pouco. Vocês vão perguntar como é que vai ser. Não adianta eu falar. Eu estou falando para vocês que só querem uma coisa, resultado.
Eu não vim aqui vender ilusão nenhuma. Conheço essa história desde o ano 2001. Desde o dia que eu conheci o senhor Tarcísio Marcos Alonso, num velório. Meu sócio faleceu com 48 anos, praticamente na minha frente, teve infarto, era amigo do Tarcísio. Dia 31 de agosto do ano 2001, e eu conheci a figura do Márcio Alonso, que ele foi lá dizer que devia 5 lotes para a viúva. Vocês acham que ele pagou os 5 lotes para a viúva? Nunca, mais nada. E daí para frente, a pensão, eu fui contratado para destensionar o problema entre ele e a família, que acabou combinando com o meu trabalho. No ano 2005 eu me afastei e tenho nenhum problema de estar aqui sentado. Eu participei de reuniões com a Única Júnior. Participei de várias reuniões. Na época eu falava assim: vocês já têm um documento, obriga o juiz a tirar as áreas e cada um resolve. Vocês já tinham assumido. Gente, eu falava assim, os condomínios já tinham assumido parte da despesa que quem deveria ter sido, deveria ter gasto é o próprio loteador, não é isso? Tá? Talvez um condomínio ou outro diferente, o loteador tem que compor lá 100%, tem que fazer tudo o que diz a lei, esse número é 100%. Eu acho que o Tarcísio, a Oportunidade, a Negas, essas empresas, antes não fizeram mais que 50% mesmo, tá? Bem menos. Alguns falam que 10%, que não importa. Mas vocês fizeram o restante. E faltou. Faltou porque não conseguiram a escritura. Não, faltou. Vocês trabalharam, gastaram, e aí de repente, eu pensava comigo naquela época, e tinha sentido. A pressão era essa, a Único fazia isso. Tentar no juiz liberar as áreas, para poder cada um ir lá e resolver o teu problema. Né? Mas enquanto o juiz Sobradinho não decidisse qual era o tamanho real da área, onde era a área, esse processo demorou de identificação pelo menos uns 10 anos. Começou em 2000, 2001 e vai terminar em 2010 a identificação. Olhando a matrícula foi isso, 2010. Não está aí, Mário. Entra lá no banheiro aí. De volta uma hora. Eu vi hoje, tá lá, a retificação, o juiz deu a sentença em Sobradinho, depois que fizeram onde? 2012, registrou na matrícula 545, que é a tal famosa matrícula do 1500 e 1500, estão dormindo. 1588, a maior, não tem problema, gente, desculpa, tá? Não é os 1545 ou 1585. Volta para mim. Volta em vocês um pouco. 2006 aparece uma empresa idônea. 2007 aparece o Contígio idôneo, com bastante dinheiro, né? Nós estamos em 2007, né? E outros políticos em volta. Paulo Otávio é convidado para a reunião, não participa, mas não fica. Essa informação que eu tenho é segura. Muita coisa está em documento. E aí começa então uma nova empresa urbanizadora e com toda a capacidade de começar a resolver o primeiro maior problema, tirar fora os herdeiros dos exércitos. E fez isso. Tanto que eles não têm mais nada. Eles receberam em dinheiro o valor que está no documento, bem claro, quando acabou em ponto final. Maria Angélica recebeu, o Hélio é um filho vivo